Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você, uma palavra de salvação, que é no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele veio salvar todos que quiserem vir a ele, que a qual renuncia às coisas do passado e tudo se vai fazer novo, ou já fez novo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você que está no mundo, você que não teve um novo nascimento, você que não arrependeu dos seus pecados, você está destituído da glória de Deus. Mas a partir do momento que você reconhecer que Cristo é o seu Salvador e aceitá-lo como o seu Salvador, saiba de uma coisa: você vai fazer parte de Cristo. Você não vai estar destituído da presença de Deus. Você vai ser filhos, digno de ser filhos de Jesus, não por mérito seu. Digno de ser filho de Deus não por mérito seu, mas por mérito de Jesus. Porque nós não temos mérito na nossa salvação, nem pelo menos 1% de 1% da nossa salvação nós não temos mérito. Nada é comparado ao que Jesus fez ali na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele colocaram uma coroa de espinhos sobre Jesus, dava socos no estômago de Jesus, cuspia na sua face, lançaram sorte sobre as suas vestes e disse: profetiza, e os soldados profetiza quem te bateu. Jesus já sofreu por mim e por você, por toda a humanidade, mas infelizmente o mundo não quer reconhecer Cristo como Salvador. O mundo só quer saber de estar nas baladas, o mundo só quer saber do adultério, da fornicação, da pornografia. O mundo só quer saber do tráfico, da matança, do roubo. O mundo só quer saber da sedução. O mundo só quer saber aquele que tem mais seguidores, milhões de seguidores nas redes sociais, esses que têm valor perante o mundo. Às vezes você faz um papel melhor dizendo, você faz uma obra para o Senhor, às vezes você nem tem redes sociais, mas às vezes o homem não reconhece aquilo que você fez, mas Deus, ele está reconhecendo tudo que você fez para ele. A partir do momento que você o aceita como Salvador, Deus vai reconhecer as suas obras. Porque eu estou falando de salvação, né? Obras já é outra coisa. Então vamos continuando a mensagem para não sair do foco da mensagem. Então sabemos que Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Jesus, ele veio salvar o traficante. Jesus veio salvar a lésbica, o homossexual, para o arrependimento. Jesus não sabe que eu não vim chamar o justo para o arrependimento, mas sim os doentes, porque os doentes precisam de médico e o são não precisa. Se você acha que você não precisa de Jesus, é porque você está são, mas você acha que está são, mas na verdade você está como um sepulcro caiado.
cheio de rapina. Não entra no reino dos céus e não deixa quem quer entrar. A outrora você estava ali lecionando na escola bíblica dominical. Outrora você estava pregando, evangelizando, lia a palavra, orava, jejuava, lavava a igreja, limpava a igreja, varria a igreja, servia água no púlpito. Hoje você não está fazendo nada disso porque você apostatou na fé. Às vezes você apostatou na fé, você levou uma desculpa, você achou uma desculpa porque o pastor te falou algo que doeu para você, uma pessoa te falou algo que te feriu. Mas isso não é motivo para você sair da igreja, você se desviar da presença de Deus. Porque Jesus, ele nunca julgou o seu pecado, Jesus nunca julgou a sua falha. Nós devemos olhar somente para Jesus. Se nós olharmos para o erro do nosso próximo, para o julgamento, pelos apedrejamentos do nosso próximo, contra a vida da gente, a gente não fica de pé. Infelizmente, isso acontece. Mas nós temos que olhar somente para Cristo, que Ele é o consumador da nossa fé. E se você o aceitar como seu Salvador, você vai poder todas as coisas naquele que te fortalece. Primeiro você vai para a igreja. Não precisa você ir para a igreja liberto, não. Vai do jeito que você está e você vai poder todas as coisas. No começo Deus vai te libertando do cigarro, depois da bebida, depois do crack, da heroína, da cocaína. E quando pensa que não, você está aceitando Jesus e batizando. E é isso que Deus quer para você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não quer que você se perca. A Bíblia não fala que Jesus não quer que nenhuma alma se perca, mas infelizmente vai ter muitas almas que vai se perder. Porque Jesus não sente prazer na morte do ímpio. Jesus vai salvar aquela alma que se encontra ali, fazendo coisas bárbaras, fazendo coisas horríveis. Às vezes você vê uma pessoa que é crente hoje, você fala, lá no passado fazia isso e aquilo, a pessoa no passado era uma pessoa bárbara, mas porque não entende o processo do novo nascimento. Jesus, ele veio para os doentes, porque os doentes necessitam de médico. Doentes são aquelas pessoas cheias de pecado, que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa de Jesus. E fica julgando. Se você continuar julgando o seu próximo porque ele pecou no passado quando ele não era crente, assim você nunca vai ter um arrependimento. Começa aí nos cultos, para você entender o processo da salvação. Às vezes você tem até vontade de servir a Deus, mas você não vai no culto, você não esforça para ir para a escola bíblica, você não esforça para ir pelo menos nos domingos na igreja, e você apostata na fé. Outrora você estava fazendo a vontade de Deus, outrora você tocava na igreja, outra hora você louvava, outra hora você profetizava, passava recado de Deus, outra hora você orava por libertação. Hoje você está apostatado na fé. Levanta-te, coloca-te de pé. Isaías capítulo 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos está agravados para que não possa ouvir, nem as mãos do Senhor estão encolhidas para que não possa salvar. Arrependa-te do teu pecado, volta para a presença de Deus, porque o meu e o seu pecado, quando nós pecamos, ele faz separação entre nós e Deus. Nós não devemos pecar, mas se porventura nós chegarmos a cair, Deus nos levanta. Isso Deus, o apóstolo São João, ele está falando essa palavra para cristão também.
Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Cristo justo. Se você pecou contra Deus, volta para o presença de Deus. Eu estou pregando essa mensagem mais para desviado. Tem mais pessoas que ouvem as minhas mensagens, pessoas desviadas, do que crentes, do que pessoas que nunca aceitam Jesus. E os desviados, eles precisam de Jesus. Desviado não, afastado, né? Porque o desviado ele já está condenado. E o afastado, ele tem chance de voltar para a presença de Deus. O desviado mesmo, ele já está desviado, já desviou do caminho, ele já blasfemou contra Deus. Ele já não aceita e nunca vai aceitar Jesus como Salvador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Zaqueu, quando ele encontrou Jesus, e Jesus fala: Zaqueu, desce dessa figueira, porque hoje me convém posar em tua casa. Zaqueu, antes dele descer daquela figueira, alguns momentos antes, talvez pode ser alguns minutos, ou horas, ou dias, não sei, a Bíblia não fala, mas ele procurava ver quem era Jesus. Às vezes você procura ver quem é Jesus, você não procura ver quem é Jesus também, e às vezes você procura ver quem é Jesus. Quando você procura, você acha. A Bíblia vai que aquele que pede é sempre aquele que busca, encontra aquele que bate, aquele que procura acha. E se você procurar, você vai achar. Você vai achar pastagem em Cristo. E Zaqueu, ele achou pastagem em Cristo. Zaqueu, ele ali diante de Jesus. Zaqueu alegre porque Jesus falou: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém posar em tua casa. E Zaqueu desceu depressa. E Zaqueu, antes de Jesus falar, aquele jovem rico, ele esperou Jesus falar para ele dar tudo que ele tem e dar para os pobres. Mas Zaqueu, antes de Jesus falar, ele veio um arrependimento, um remorso de tudo que ele tinha feito com os pobres. Ele diz que: eis que resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais, né, na época da lei, quando uma pessoa levava uma ovelha ou um boi, pela ovelha tinha que restituir 5 vezes mais e pelo boi tinha que restituir 4 vezes mais. Então, Jesus fala para Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você está perdido, Jesus veio te salvar. Aceite essa palavra. Não blasfema contra Deus no momento algum. Não zomba de Deus. Porque você vai zombando de Deus, você vai zombando de Deus, blasfemando. Quando é fé, o Espírito do Senhor sai da sua vida igual saiu da vida de Saul. E Saul não achou salvação. E você tem que buscar a presença de Deus, buscar pastagem em Jesus e aceitá-lo como Salvador. Se você está procurando arrependimento, é sinal que você ainda não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você tem sede de arrependimento, é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas quando você está alegre com as coisas do mundo, que você não quer largar, que está satisfeito, blasfemando, falando dos crentes, falando que não gosta dos crentes, nem dos cristãos, então Deus, ele é longânimo, Deus vai dando longanimidade, mas ainda Deus, ele permite você morrer e perder a salvação. Tá aí essas palavras, porque no versículo 10 do capítulo 19 que eu li aqui, que eu falei para vocês, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido.